Penas maiores para adultos que usam crianças para a prática de crimes. Voto direto na eleição de reitores das universidades federais pode acabar. E você acha que a morte do titular do plano de saúde pode ser motivo para o aumento das mensalidades? Esses são os destaques desta edição. Bom dia. A morte do titular do plano de saúde não pode significar aumento do preço do contrato para os dependentes. A proibição está em um projeto na pauta da Comissão de Assuntos Sociais, que se reúne daqui a pouco às 9 horas. Cerca de 50 milhões de pessoas são hoje beneficiárias de planos de saúde. 1.340 operadoras atuam no mercado. Em 2014, foram 280 milhões de consultas médicas, 4 milhões de internações só no primeiro semestre de 2015. Mas o atendimento diferenciado pode ficar comprometido em caso de morte do titular do plano de saúde coletivo. O projeto na Comissão de Assuntos Sociais quer garantir aos dependentes a manutenção das condições do contrato. Os valores cobrados de cada um dos beneficiários do plano devem estar discriminados. E a multa por descumprimento de contrato poderia chegar a 4 milhões de reais. Hoje, o valor máximo é de 1 milhão. Pegar o exemplo de um taxista, o proprietário da placa, da concessão daquela placa, quando ele falece, o táxi, a concessão fica para a família naturalmente, não é? Porque é o meio de vida da família. O plano de saúde nós poderíamos comparar um pouco a isso, é a forma como a família, não é, tem de garantir uma assistência à saúde. Então, quando morre o titular, os dependentes são obrigados a iniciar tudo novamente, o que é um erro, não é? A autora do projeto acredita ainda que os planos de saúde podem ficar mais baratos. O preço tem que ser de acordo com a faixa da pessoa que está recebendo. Então, obviamente, como o mais idoso paga mais, o mais jovem que está recebendo pagará menos. Aumentar as penas de adultos que usam crianças para a prática de crimes. É o que determina um projeto que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão tem reunião marcada para logo mais às 10 horas. De acordo com o texto que faz alterações no Código Penal, o adulto que coagir, ajudar ou incentivar um menor de 18 anos a cometer qualquer delito vai responder pelo crime e terá a pena aumentada em até 2/3. No caso de associação criminosa que envolva o uso de armas e conte com a participação de criança ou adolescente, a pena poderá dobrar. O projeto também enquadra a cooptação de menores para praticar crimes na Lei de Crimes Hediondos. Está na pauta também um projeto que proíbe a colocação de algemas ou qualquer outro tipo de contenção em presas durante o trabalho de parto. O texto também diz que o poder público deverá prestar assistência integral à presa gestante e ao bebê. 2 parlamentares mudaram de partido nesta terça-feira. O senador Fernando Collor trocou o PTB pelo PTC. E Zezé Perrella, que estava sem agremiação, filiou-se ao PTB. Eleição direta. É assim que são escolhidos os reitores das universidades federais brasileiras. Mas isso pode mudar. Um projeto sobre o tema está em discussão no Senado. Às 11 horas da manhã, a Comissão de Educação recebe especialistas de todo o país para debater qual a melhor forma de escolha. Há 30 anos nós temos tentado, e eu fui escolhido assim, reitor da UNB, nós temos tentado o sistema de eleição direta. Em alguns lugares, proporcional ao número de funcionários, de professores e de alunos, em outros lugares com proporções diferentes, mas sempre esse critério que tomou conta e que prestou um serviço muito grande ao Brasil. Permitiu que a comunidade participasse, falasse. Mas a gente precisa saber se esses 30 anos merecem que continue com esse mesmo critério ou se vamos utilizar outro. E há muitos outros, mas não podemos errar. Por isso eu estou realizando audiências e audiências para escolhermos uma maneira de escolhermos o reitor de cada universidade federal brasileira. E a audiência pública da Comissão de Educação é interativa. Quem quiser dar sua opinião pode ligar para o 0800 61 2211, o telefone do Alô Senado. A chamada é gratuita e você pode participar também pela internet, por meio do portal E-Cidadania.
Confira agora a agenda das outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A utilização do potencial de geração de energia elétrica dos aterros sanitários pelos municípios com mais de 200 mil habitantes é uma das propostas da pauta da Comissão de Infraestrutura. Um projeto que destina 5% das moradias construídas no programa Minha Casa, Minha Vida para trabalhadores da construção civil deve ser analisado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Os acordos de leniência, uma espécie de delação premiada para empresas que permite a elas continuar fornecendo bens e serviços para o setor público, continuam em debate na comissão mista que analisa a medida provisória sobre o assunto. Participam representantes da Advocacia e da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e da Procuradoria Geral da República. Regras para estimular a adoção de crianças e adolescentes pode ser votada hoje pela Comissão de Direitos Humanos. A diferença entre o adotado e a pessoa que o adota tem que ser de, no mínimo, 16 anos. Mas, pela proposta, se um dos integrantes do casal que quer adotar não tiver essa margem, isso não será um impedimento. O Brasil tem quase 6 milhões de microempreendedores individuais. São pessoas jurídicas que, por lei, deveriam pagar menos tributos. Só que muitas vezes acabam pagando IPTU e contas de água e luz mais altos simplesmente por serem empresas. Um projeto da Câmara, confirmado pelo Senado, vai mudar essa história. Só falta a assinatura presidencial. Há 1 ano e meio, a Thaís faz brownies para vender. De manhã ela prepara o doce, à tarde embala e à noite sai de bicicleta para vender a produção do dia. Por semana são pelo menos 240 unidades. Thaís trabalhou por um tempo numa sorveteria, mas decidiu ser uma microempreendedora individual e trabalhar em casa. A vantagem é que está sempre no trabalho, não tem trânsito, o custo é um só de casa e trabalho, no caso luz, água, aluguel, né? Acaba que condensa em um só. Como microempreendedora individual, a Thaís fez o cadastro de pessoa jurídica e assim pode ser contratada por restaurantes e bufês. Para ser um microempreendedor individual, a pessoa deve ter um faturamento de até R$60 mil por ano. Ao se cadastrar, pode emitir nota fiscal e passa a fazer parte do Simples Nacional. Ou seja, paga um valor único de tributos e previdência social, além de ficar isento do imposto de renda. Agora, com a garantia de que a casa pode ser a sede do negócio, outras despesas podem ficar mais em conta. Alguns municípios, quando o empreendedor individual se formalizava e mantinha o seu afazer na sua residência, aumentava o IPTU para a pessoa jurídica. As concessionárias de água, de energia, de luz, de fornecimento de gás, não pode alterar as alíquotas para considerar uma empresa comercial, industrial ou de serviços. O presidente do Sebrae explica que tipo de situação a nova lei vai evitar. Às vezes os contadores têm uma casa com 100 empresas. Por quê? Porque ele está alugando o endereço para efeito de registro. Então pode ir na casa sim. É um biombo protetor para evitar a sanha arrecadadora ou dos agentes públicos ou dos agentes privados. Ficamos por aqui. Durante o dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.